Então, gostaram da última videoaula? Nessa última videoaula, a gente viu alguns conceitos básicos de hash table. Agora, nessa segunda videoaula, nós vamos ver como tratar colisões em hash table. Vamos lá? Sempre lembrando que essa disciplina é baseada no livro Algoritmos do Cormen Leserson. Em especial, essa videoaula é baseada no capítulo 11 desse livro. Na aula de hoje, nós vamos ver o que é uma função de hash perfeito e imperfeito. Nós vamos ver o que é colisão e como a gente pode tratar a colisão com hash table com encadeamento separado e também hash table com endereçamento aberto. Para que a gente possa entender melhor, vamos ver um exercício. Nesse exercício, a gente tem uma sequência de chaves e a gente quer inserir essa sequência de chaves tanto numa hash table de tamanho 10 quanto numa hash table de tamanho 11. E a gente vai utilizar como função de hash h de k mod m. Nessa nossa primeira hash table, m, o tamanho da nossa hash table, né, o tamanho da array que vai guardar os dados da hash table, é 10. E na segunda hash table, m é 11, então a indexação vai de 0 a 10. A gente viu que a função de hash que a gente quer utilizar é h de k igual a k mod m. Como esse m vai ser diferente para cada uma das arrays, então essa função de hash também ela vai se modificar um pouquinho para cada uma das hash tables. Então, no primeiro caso, a gente vai ter h de k igual a k mod 10, e no segundo, h de k igual a k mod 11. Vamos lá, então, inserindo a primeira chave, 200. Então, h de 200 é 200 percente 10, né? O resto é a divisão inteira de 200 por 10. Então, isso dá 200 dividido por 10, a gente tem 20, 20 vezes 10, 200 e sobra 0. Isso significa que o 200 vai na posição 0. Por 205, igualmente, né, a gente tem que 205 dividido por 10 é 20, que dá 200 e sobra 5. Então, 205 vai para a posição 5, ok? E se a gente continuar fazendo para todas as outras chaves, a gente vai ter que o 210 também vai na posição 0, o 220 também vai na posição 0, o 225 também vai na posição 5 e o 300 ele vai na posição 0 também, ok? Então, como a gente pode observar aqui, aconteceram muitas colisões, certo? Ou seja, para várias chaves diferentes, a gente obteve o mesmo valor de hash, o mesmo valor de H. Isso fez com que essas chaves, né, devessem ser armazenadas nessa posição, ok? Então, isso a gente chama de colisão e nós vamos ver posteriormente como tratar isso. Mas antes da gente ver isso, vamos ver o que acontece quando o tamanho da array é 11. Então, no caso, a nossa função de hash passa a ser k mod 11. Vamos ver para o 200. H de 200 é igual a 200 percente 11. Isso dá 1 vezes 11, 11, sobra 9, 90, 8, 88, 2. Então, o 200 vai ser guardado na posição 2. Se a gente fizer para cada uma das chaves, então, o 205 ele vai para a posição 7, né? Isso vai ser o valor de hash, 205. Se a gente também aplicar a função de hash para o 210, a gente vai ter 1, então ele vai para a posição 1.
Para o 220, ele vai para a posição 0. O 225 a gente tem como valor de hash 5, então ele vai para a posição 5. E para o 300 a gente tem como valor de hash 3, ele vai para a posição 3, ok? Eu deixo os cálculos para vocês fazerem depois e verificarem esses valores. O que a gente pode observar? Que utilizando como M11, que é um número primo, não aconteceu nenhuma colisão, certo? Então, esses dois exemplos servem apenas para ilustrar para vocês que quando a gente utiliza um número primo como tamanho, como M, né, como tamanho da nossa array da hash table, como esse mesmo número vai ser utilizado na função de hash, a gente diminui muito as chances de acontecer colisão. E por que ele é utilizado na função de hash? Porque essa função de hash ela vai ter que dar um valor entre 0 e m-1 para que todo elemento, né, toda chave caia numa posição válida da array da hash table, certo? Bom, mas agora a gente vai então entender o que é a função de hash perfeito, o que é a função de hash imperfeito, para entender por que essas colisões acontecem. Uma função de hash perfeito é uma função h de k que para cada chave diferente ela vai dar um valor de hash diferente, certo? É claro que é muito difícil a gente ter a função de hash perfeito. Em apenas alguns casos muito específicos, como por exemplo a criptografia, ou em casos em que todas as chaves que usadas elas são pré-conhecidas, então a gente tem como desenvolver uma função de hash específica, uma função de hash perfeita, apenas nesses casos a gente consegue função de hash perfeita. Na maioria dos casos, que não se encaixam nem em criptografia ou nem na situação em que a gente conhece todas as chaves usadas, a gente vai ter, na verdade, uma função de hash imperfeito. Ou seja, pode acontecer que para duas chaves diferentes, aqui K2 e K3, a gente tenha o mesmo valor de hash, certo? Essa situação se chama colisão e a gente tem que tratar ela de alguma forma. Então, colisão é quando a função de hash gera o mesmo valor de hash para duas ou mais chaves. As principais causas, a mais improvável, é que a gente pode ter um número de chaves que é maior do que o número de entradas, do que o tamanho da array da tabela. E a mais provável é porque a nossa função de hash não é uma função de hash perfeito, certo? Como é que a gente pode tratar isso? Bom, a gente tem que tratar com um bom método de colisões, certo? Mesmo que a gente utilize uma função de hash com muita boa qualidade, a gente sempre tem que garantir que a gente esteja tratando colisões. E as técnicas mais comumente empregadas, elas se enquadram em duas categorias: encadeamento separado e endereçamento aberto, que é o que a gente vai ver agora. Na encadeamento separado, o que a gente faz? Além de ter a nossa array, a gente vai ter que cada posição da array, em vez de guardar as próprias chaves, ela vai guardar uma lista encadeada, ou seja, para cada posição da array da minha hash table, eu tenho uma lista encadeada. Então, na verdade, eu tenho uma array de lista encadeada. Então, de cada posição, que também a gente chama de bucket, né? Cada posição da hash table, ela é uma lista encadeada. E daí é fácil, se acontecer colisão, ou seja, se para chaves K1 e K2 a gente obter o mesmo valor de hash, então H de K1 igual a H de K2, não tem problema. A gente só vai adicionando chaves no final da lista encadeada, certo? Essa é uma forma bastante intuitiva da gente resolver colisão, mas ela tem o pequeno pormenor de necessitar de mais espaço de memória, né? Já que a gente tem essas estruturas de dados auxiliares que são as listas encadeadas. Uma outra forma de tratar a colisão é utilizar endereçamento aberto.
Nesse caso, todas as chaves são armazenadas na própria tabela hash. Nenhuma estrutura de dados auxiliar é utilizada. Quando acontecer uma colisão, é então necessário calcular uma nova posição para a nova chave ser colocada. Existem diversas estratégias para calcular essa nova posição. As mais conhecidas são teste linear, teste quadrático e hash duplo. Endereçamento aberto e as 3 estratégias para calcular as novas posições do endereçamento aberto, que são o teste linear, o teste quadrático e o hash duplo, vão ser vistas na aula que vem. Então, muito obrigada pela atenção de vocês até agora e até a próxima videoaula.